Olá! Bora mergulhar de cabeça nos benefícios do INSS para 2025? A ideia aqui é criar um guia completo, sabe? Para a gente finalmente descomplicar esse assunto e entender direitinho todos os direitos. Vamos nessa? Pois é, essa sensação de estar perdido num labirinto de regras que não param de mudar é familiar para muita gente, né? Essa incerteza sobre o futuro financeiro é super comum, mas ter a informação certa na mão, isso é a melhor ferramenta para se achar nesse sistema. E é exatamente essa a nossa proposta aqui: oferecer o mapa. Um guia para transformar essa insegurança toda em conhecimento, mostrando os caminhos de forma bem clara, bem direta, para que todo mundo possa entender os seus direitos de verdade. Ok, antes de sair explorando esse mapa, a gente precisa aprender o idioma local, né? O tal do INSS de Case. Se a gente entender 4 termozinhos-chave, já damos o primeiro grande passo para dominar o assunto e garantir o que é nosso por direito. O primeiro termo é esse aqui: qualidade de segurado. E a analogia com um seguro é perfeita, viu? É basicamente a condição de estar protegido pela Previdência. É como ter uma pólice de seguro ativa. Enquanto as contribuições estão em dia, essa qualidade está mantida. Tá, mas e se a pessoa para de contribuir? É aí que entra o período de graça. Ele funciona como uma rede de segurança, sabe? Um tempo extra, que geralmente é de 12 meses, em que a cobertura da Previdência continua valendo, mesmo sem o pagamento. O terceiro conceito é a carência. Imagina que é como se fosse o número mínimo de mensalidades que precisam ser pagas para desbloquear um benefício. No caso da maioria das aposentadorias, por exemplo, o número mágico é 180 contribuições, o que dá uns 15 anos. Agora, atenção aqui porque este ponto é crucial. A diferença entre carência e tempo de contribuição. Parece a mesma coisa, né? Mas não é, de jeito nenhum. Pensa assim, tempo de contribuição é o tempo todo que a pessoa trabalhou. Já a carência é o número mínimo de pagamentos feitos em dia, certinho. E por que isso é tão importante? Porque alguém pode ter, sei lá, 30 anos de trabalho, mas se não tiver o número mínimo de contribuições válidas, a carência pode acabar sem o benefício. É um detalhe que faz toda a diferença. Bom, com esse vocabulário básico na cabeça, vamos para o assunto mais esperado: os caminhos da aposentadoria. As regras mudaram pra caramba com a reforma da Previdência, então vamos explorar as rotas que estão valendo para 2025. Para quem é novo no sistema, ou seja, começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, a regra principal é essa. Os requisitos são bem diretos. Para mulheres, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Para os homens, a idade sobe para 65 e o tempo de contribuição para 20 anos. Mas e quem já estava no jogo antes da reforma? Para essas pessoas, foram criadas as regras de transição. Elas funcionam como se fossem pontes, sabe? Conectando o sistema antigo ao novo. E muitas vezes oferecendo alternativas mais vantajosas dependendo do histórico de cada um. E essa tabela aqui ilustra muito bem essas 4 pontes. A gente tem o sistema de pontos, a idade progressiva e os pedágios de 50% e 100%. Esses pedágios são super importantes para quem estava bem pertinho de se aposentar quando a reforma veio. Cada regra serve para um perfil. Então, vale muito a pena analisar qual delas se encaixa melhor na própria trajetória. Outra coisa importante de lembrar é que algumas categorias profissionais têm regras próprias, né? A aposentadoria especial para quem trabalhou exposto a agentes nocivos, a do trabalhador rural, da pessoa com deficiência e dos professores. Todas elas têm requisitos diferentes e geralmente mais favoráveis. Agora vamos mudar um pouco o foco. A Previdência Social é muito mais do que só a aposentadoria. Ela é uma rede de proteção fundamental para aqueles momentos difíceis, quando a saúde aperta ou a vida exige um amparo a mais. Um exemplo clássico é o antigo auxílio-doença, que hoje se chama auxílio por incapacidade temporária. É para quando o segurado não consegue trabalhar por mais de 15 dias. Normalmente, exige uma carência de 12 meses, mas, e aqui vem o pulo do gato, essa exigência não vale em caso de acidente ou de algumas doenças graves que estão previstas em lei. É uma informação que salva, viu? Já para casos mais graves, de incapacidade total e que não tem volta, existe a aposentadoria por incapacidade permanente. E tem um detalhe aqui que pouca gente sabe. O aposentado que precisa de ajuda permanente de outra pessoa pode ter direito a um acréscimo de 25% no valor do benefício.
E a proteção do INSS também chega na família. A pensão por morte, por exemplo, ampara os dependentes quando o segurado falece. E tem o auxílio reclusão, que às vezes é mal compreendido. Ele não é pago ao preso, e sim à família do segurado de baixa renda que está preso, para garantir o sustento deles. Então, o ponto crucial aqui é: BPC/LOAS não é aposentadoria. É um benefício de assistência. Esse comparativo deixa tudo bem claro. Não precisa ter contribuído, mas também não paga 13º e não gera pensão por morte. É um amparo para quem está em situação de vulnerabilidade. Ponto. Certo. Agora que o mapa dos benefícios está na mão, o próximo passo é colocar ele em prática na jornada de cada um. Vamos ver como transformar toda essa informação em ação e garantir os direitos na vida real. E aí vem a pergunta de R$ 1.000.000, a mais prática de todas. Depois de entender tudo isso, como é que se faz na prática para pedir um benefício? Olha, hoje em dia o processo é quase todo digital, o que ajuda demais. O caminho é esse: acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS, entrar com a conta GovBR e lá dentro escolher o benefício que se quer e anexar os documentos que eles pedem. Simples assim. Mas a gente sabe que nem sempre o caminho é uma linha reta. Uma situação bem comum e que frustra bastante é ter o pedido negado. E aí, o que fazer nessa hora? Bate o desespero? Calma. A primeira coisa é não desanimar. O caminho é, primeiro, entender direitinho por que o pedido foi negado. Segundo, entrar com um recurso administrativo. E atenção, o prazo é de até 30 dias. Se mesmo assim não rolar, a via judicial passa a ser uma alternativa. E aqui temos um problema que pode dar uma dor de cabeça enorme. Vê que faltam anos de trabalho no extrato do INSS, o tal do SINIS. Corrigir isso antes de pedir aposentadoria é fundamental. A boa notícia é que dá para pedir essa correção pelo próprio Meu INSS, apresentando as provas, como carteira de trabalho, olerites, essas coisas. E no fim das contas, todo esse nosso papo leva a uma pergunta final, uma reflexão que fica para cada um. Depois de tudo isso, o histórico de trabalho, ele está mesmo pronto para garantir o futuro? Porque a tranquilidade de amanhã, ela é construída hoje, com essa atitude de ir lá, conferir e, se precisar, corrigir o que for preciso.